ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos com Ulisses Porto. Humanos perfeitamente humanos. A gente caminha pela vida e vai brincando mesmo, mas nessas nossas jornadas que se chamam a vida, a gente não tem o que fazer, tem mais é que sorrir porque tá divertido. E essa semana a cervical vem pegando, o pessoal já tá chegando aqui também. Deixa eu só pôr para transmitir ao vivo aqui, para não ficar. E eu tenho novidades para vocês também. Quais são as novidades? Nenhuma. Só quero celebrar a vida. Ai, que delícia. Tô meio maluco, meio cansado também hoje. Mas vamos começar com música, porque é assim que a vida começa. E o pessoal fala assim, escolhe. Eu escolho. Aí eu escolhi o WhatsApp For No Blondes, 1993, e eu tinha muito cabelo nessa época. Volto já. Bom dia, Fer. Tá em casa acompanhando, tá, Dodói? Então aqui nós estamos junto. Rose? Isso! Rose. Hamilton e Roberto subindo aí. Subindo. Tá certo. Eu nem sei mais o que nós vamos falar. Nós vamos falar da vida, das coisas. Recebendo o pessoal aqui da Valgay. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bom. Para falar exatamente disso, para falar de ser humano. Ser humano. Ser humano. Ser humano em todas as suas expressões, na parte mais heterogênea possível, onde não há nada além do indivíduo. Exatamente. E aí vocês vão ter que ficar, talvez, batendo aqui com o microfone. Nós vamos, eu passo para ele, vem mais tá perto certo. aqui. Isso, chega junto. Se aconcheguem. Eu vou pedir para aqui aqui a cervical essa semana me pegou. Eu vou pedir pro Thiago tirar foto nossa, enquanto a gente conversa, mas eu vou fazer uma provocação para vocês, enquanto ele tira a foto, até para vocês pensarem. A música WhatsApp diz muito o que é que está ocorrendo. Se quiserem olhar para lá, a gente faz, eu vou falando, fazendo aqui, que agora esse momento todo mundo olha. E aí fica em silêncio? Não, eu continuo falando porque eu estou na origem italiana, não paro de falar. A ideia aqui do programa Perfeitamente Humanos é falar do indivíduo humano. E eu vim essa semana me perguntando, daí a hora que escolheu as músicas. Quando você está no silêncio da sua convivência íntima, o que é que faz você despertar para continuar na caminhada chamada vida? É para ser assim mesmo. Porque para mim, como é que funciona isso? Não tem nada melhor para fazer. Vou viver e vou fazer o mundo chacoalhar e descobrir que eu estou aqui. É simples assim. E para vocês? O que desperta muito é a questão de você entender o seu propósito, o que você quer fazer, o que você quer deixar de mensagem para o mundo, né? O que você deseja realizar. Então, você descobre o seu propósito e consegue trabalhar nisso. Eu acho que aí dá um sentido grandioso para a vida. Roberto, e? Eu acredito, acho que eu penso bem próximo do que o Roberto falou. Tem um ditado, inclusive, budista que eu sigo muito, que é da tartaruga, quando ela tá caminhando, assim, num pântano toda suja, de lodo, enfim, terra. Ela passa em frente a um templo todo dourado e vê uma outra tartaruga com casco cheio de joias, ornamentos, né? Mas ela tem que ficar lá, representando aquele templo. Aí ela passa, olha pra essa tartaruga e fala: olha, amiga, eu não tenho inveja de você, porque eu tô fazendo exatamente o que eu quero. Então, assim,
Eu acho que buscar essa identidade de você fazer o que você gosta, então eu acho que é a melhor coisa para você despertar aí. E aí, Rose? Bom, claro que eu não ia resistir a responder essa pergunta, né? Essa pergunta para o psicólogo é... Não, mas a ideia é exatamente, nós vamos dialogando. Me chama. Essa semana em especial, não vou entrar em detalhes, mas na minha vida passou uma tsunami, né? O Roberto sabe, o Lio, a gente também... Foi uma tsunami, mas eu me agarrei. Na verdade, eu acho que assim, a gente fica o tempo todo tentando ocupar espaços para, na verdade, dar sentido a ela, né? Porque a vida é uma eterna desconhecida, né? A gente acredita em Deus, alguns sim, alguns não, eu acredito, né? Eu sei que eu tenho uma missão aqui na Terra, assim como todos nós, mas a gente não sabe ao certo, ok, tá, mas e aí, né? Que missão é essa? E por que eu estou aqui? Por que meu coração ainda está batendo e eu estou aqui respirando e interagindo, né? E inclusive, isso já foi assunto de muitos filósofos, né? Assim, penso logo existo, né? Porque a gente chegava a questionar até por que a gente estava aqui, como assim? Estou vivo, não estou, né? Então, para fazer essa vida fazer sentido, eu percebo cada vez mais que a gente precisa procurar o que realmente nos faz feliz, né? E dar sentido, né? Então, o sentido meu não é diferente não é igual ao seu e assim por diante. Então, por exemplo, o caso da tartaruga. De repente, tá aquela tartaruga cheia de coisa não significa nada, porque a vida dela não tem sentido. E é justamente, eu acho que como a gente tem que pensar, né? Você pode ter dinheiro, fortuna, e você estar feliz e não saber para que você veio no mundo, né? E até tem a frase do Gladiador que fala assim, o que a gente faz na vida ecoa na eternidade. Então a gente tem que fazer bonito, ser feliz, fazer bem ao próximo. É isso aí. É isso aí. Aí eu vou aproveitar e vou emendar com duas passagens também. Uma de filme e outra também, uma passagem que eu costumo chamar também de origem budista também. Mas uma é do filme 1492, Cristóvão Colombo, em que ele chega numa janela, aí um daqueles nobres lá chega para ele, por que você vai fazer isso? Ele fala, porque são pessoas como eu que fazem o mundo andar, enquanto vocês fazem eles ficar onde está. Então essa imagem para mim é assim, se alguém tem que fazer, tem que chacoalhar, tem que acreditar e fazer, até o que diz é impossível. E a passagem aí falando das dores da vida, o mestre está passando uma ponte, vê um escorpião quase se afogando, ele desce, vai até a margem do rio, estica a mão e o escorpião lhe pica. Aí ele joga, vai, busca uma madeira, tira o escorpião, aí chega o discípulo e pergunta para ele, mestre, mas por que mesmo assim você salvou o escorpião? Simples, é a natureza dele. Então a pessoa, a gente esquece que a natureza humana ainda ela é animal. Sim. Ela não consegue entender o outro como parte desta comunidade chamada vida. Toda vez que a gente se pega nessa situação, né, através da agressividade que a gente demonstra isso, né? Então, assim, você está invadindo o meu espaço, você está me fazendo, está sendo um concorrente, né? A gente esquece disso, né? Agora, que bom que tem muitas pessoas que relembram isso e conseguem justamente oferecer o tronco justamente para o escorpião. Eu já ofereci o tronco várias vezes para o escorpião e fui picada de novo e continuo sendo. Porque é a natureza e eu acredito muito na mudança do ser humano. Eu acredito muito que ele vai perceber, né, e vai, através das experiências, e você só recebe amor se você der amor. E aí eu vou até aproveitar e falar em amor e vamos para o lado mais da sexualidade, na questão do amor, né? Porque às vezes a gente se complica. Mas o que é se sentir bem com a pessoa amada quando a pessoa amada não o percebe, não o vê, simplesmente o usa? Aí, tem coisa chegando aqui. Hoje eu estou mais profundo, porque essa semana tá pegada. Semana tá pegada. Então vou traduzir uma coisa mais simples assim. Você precisa do amor do outro para ser feliz, ou você consegue ser feliz amando a si mesmo e depois distribuindo em relação ao outro? Roberto? Para você, de fato, poder amar, se você não se amar, você não consegue amar o outro. E aquela relação de dependência. Eu preciso do outro me sentir bem. Eu não me sinto bem comigo, ou seja, eu não vou estar bem nem para trabalhar, nem para fazer nada. Estou sempre buscando o apoio de alguém, a aprovação de alguém. Então, quando você gosta de você mesmo, é mais fácil você poder doar amor para alguém, né? Estar junto realmente por inteiro com outra pessoa, né? Fica à vontade, você pode emendar. Que aqui é a mesma coisa. Pensar assim, que acreditando que você primeiro tem que se amar muito
Pra você poder dividir essa felicidade com uma outra pessoa. Acho que daí você vai procurar outra pessoa. Depois que você tá se amando, você divide essa felicidade ou ensina o outro a amar também, né? Exatamente. Passar pro máximo de pessoas o que você tá Então sentindo. aí, você que está aí antes da Rose completar, é o seguinte, nós estamos falando de indivíduo, tá? Então você que fica aí achando que porque as relações homoafetiva, ou homem com homem, mulher com mulher, é relacionamento, é pessoa tratando de pessoa. Então para de ficar inventando que é diferente. Não, Não o amor é é igual diferente. para todos, né? Exatamente, o amor é igual para todos. Ponto final. Por isso que eu sou adepto do amor incondicional. Quer ler, Roberto? O que veio para nós? Bom, a Camila do Jardim Paraíso mandou uma mensagem para nós, ele está amando a reflexão de hoje e está sendo uma ótima oportunidade para a gente repensar em nós mesmos e no próximo. É isso aí, Camila. É, Continua realmente. com a gente aí. Aí outro ponto, muitas vezes também, que a gente que fica nessa relação de dependência, muitas vezes a gente está num relacionamento que você comentou, né? Sim. De que a pessoa está te usando e você às vezes não percebe, não quer realmente acreditar nisso, né? Você tampa os olhos, né, e finge que está tudo certo, né? Porque você precisa daquilo. Então, quando você se ama, você também nem entra nesses relacionamentos em que só você doa e não recebe nada, né? Por isso que eu fiz a provocação. Inclusive a Fernanda mandou aqui para mim, ó. Também ela mandou, ó. Tô aqui ligada na rádio, obrigado, Fer. Ulisses. Tô bem representado por pessoas incríveis. Então, que legal. Mas sobre o amor, falando um pouquinho de psicologia, já que o momento é reflexão, na psicologia a gente fala o seguinte, né? Bem na verdade, a origem do amor, na verdade, não é o amor que a gente sente pela gente, né? Para a gente poder descobrir esse amor que a gente tem pela gente, olha que louco. Ele começa de um amor que alguém sentiu pela gente e começa ali no amor materno. É muito louco isso, né? Então, assim, muitas pessoas que... Eu, enquanto psicóloga, vejo muito isso, né? Muitas pessoas, assim, que às vezes não conseguem dar amor, ela não consegue. É porque, na verdade, infelizmente, por alguma razão, ela não aprendeu, ela não teve. Então, a origem é mais ou menos assim. Primeiro eu tenho que receber. E aí eu começo a me amar e começo a distribuir esse amor, né? Ninguém nasce com fórmula mágica de distribuir amor. Nada. E eu fiz a questão da provocação mesmo, sabe por quê, Nanda? Porque eu conheço N pessoas que acabam achando que só a determinada pessoa que lhe faz feliz ou se submete a situações, até situações vexatórias, até vamos dizer, da famosa tortura psicológica para poder se sentir amado, quando na verdade tem que vir do indivíduo. Sim, que tem que começar em casa. Por isso, mães e principalmente pais, quando alguém não for igual a você, não jogue pela rua, pelo amor de Deus. É só um outro indivíduo que pensa, age e é livre e diferente de você. Tá bom? Não vai esquecer disso não. Bom. Isso é verdade. Nesse caso aí, vendo em dados, é basicamente quase 30%, né, o preconceito da comunidade LGBT sofre hoje, acontece dentro de casa, né? Quase 30%. Dividindo aí com o que acontece nas escolas, 50% mais ou menos do tipo de agressões. E mais 30% também aí dentro do trabalho, mais ou menos 25%. Vai se dividindo, né? Cada ano vai se dividindo um pouco mais e agora a gente passando essa informação pro pessoal. Quem sabe, assim, conscientizar os pais do que... Procurar entender seus filhos e... ver se muda essa situação, né? É muito difícil, né, Liu? Eu sou mãe, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhas, a Elise e a Júlia. Não estão ouvindo o programa porque estão dormindo. Programa maravilhoso. Então, é muito difícil para o pai, porque a gente quando tem filho, a gente põe a gente projeta vários sonhos em cima deles, né? A gente, na verdade, a mãe vai lá, põe roupinha de bailarina, o pai vai lá, fala que vai ser engenheiro, é uma coisa maluca. Pai normal, viu? Não pai normal, pai não normal. Mas aí, acontece que, de repente, a menina não quer roupa de bailarina, e ela quer brincar de carrinho, e ela quer ficar no meio dos meninos jogando bola. E a partir daí começa a dar um rebuliço na cabeça dos pais, porque eles não entendem o que significa isso. E o diferente assusta a gente mesmo, né? Exato. E essas projeções que os pais fazem, elas vão perseguir a gente, mas cabe a gente quebrar isso, né? Essa semana mesmo eu acabei quebrando um paradigma, né, desse gênero, e constantemente é um aprendizado para a gente. Então, assim, o diferente, legal, como conviver com ele? Primeiro passo, entendendo. Né, entendendo, ele é igual a gente, né? Então, assim, muita gente pergunta para mim, Rose, por que você está envolvida na associação? Você não é homossexual? Eu escuto muito isso, tá, Leo?
Aí eu falo, por quê? Porque eu estou numa causa maior, numa causa do ser humano, né? Partindo do princípio que Deus fez a gente igual. Não interessa se eu tenho cara de homem, de macho, se eu tenho pelo na cara, se eu tenho peruca, se eu sou careca, enfim, né? E além careca? Careca, tem algum. Tem o pessoal, né? Os drags, né? Tem algumas drags que não tem cabelo, põe aquela peruca, fica montada e fica linda, né? Fica. E assim, gente, pra quem não convive com o povo LGBT, igual eu tô convivendo agora, é um povo maravilhoso, é um povo de alegria, com um ego maravilhoso. Só me dá alegria, assim. Eu com certeza eu ganhei uma família nova, eu me sinto feliz cada vez que eu encontro com todo mundo. Olha só. E aí, só você que está chegando a 105,9, nós estamos hoje com o pessoal aqui representando a Valgay. E vamos lá, explicar para o pessoal o que é a Valgay. Tá certo. A Valgay é uma associação de orgulho LGBT aqui da cidade de Valinhos. Ela teve início ali em setembro, se não me engano. Começou em setembro, que a gente começou a fazer as primeiras reuniões. Isso aí, as primeiras reuniões. E o nosso foco é a inclusão. Nós procuramos associados, alguns empresários para fazer parcerias, enfim, para a gente trabalhar, fazer alguns projetos de inclusão, tanto para quem está entrando nesse mundo, vamos se dizer assim, se descobrindo agora, como gay, como lésbica, trans, para a gente poder estar ajudando com trabalhos sociais, acompanhamento psicológico, quanto também para a gente poder fazer alguns trabalhos para a comunidade, tanto inclusão no trabalho, essas coisas todas, assim, eventos, todos focados. Porque, na verdade, os indivíduos têm que entender que nós somos humanos. E como os humanos, precisamos realizar as coisas. E eu fico imaginando, nós estamos no século XXI, ainda tem esse ranço, é uma coisa que não conseguem entender que há muitas expressões do indivíduo humano e tentam colocar tudo numa caixinha, porque é fácil, né? Binômio é fácil. Gênero A, gênero B, facinho. Mas há toda uma transição da gente mesmo, né? Sim, A gente vai se redescobrindo na sexualidade, tem todos os caminhos de sexualidade que você imagina. Eu não simplesmente vou exagerar, não nasci com o pênis ereto, já sei o que tem que fazer com ele. Homens, pelo amor de Deus, homens, eu acabei de saber essa semana, tem um amigo, vai de quase 80 anos, que agora está com problema de PSA alto, câncer de próstata, está tendo que cuidar. Vai, criança, vai. Com todo respeito, o pessoal brinca, né? Uma brinca assim, dedada não dói, cara, vai ser feliz, pelo amor de Deus. Não precisa esperar novembro, que é a campanha que vai ter, vai se cuidar, viu? Olha, eu ia fazer o comentário, mas... Não, pode fazer aqui. Posso mesmo? Pode. Mas posso, de verdade? Pode. Então Como é vou que você fazer. se sente bem? Sabe o que é? Eu acho o seguinte, o homem foge muito desse teste, porque, na verdade, ele tem um certo receio, porque ele tem o receio justamente dele descobrir uma outra forma de prazer. Ponto, falei. O medo do desconhecido. Eu, como já completei 50, já tenho meio século, posso tudo agora. Estou entregue a mim Mas mesmo. é isso aí. Vou dizer pra você que é gostoso. Não precisa chorar, não. Dizem que é bom, eu não sou homem, né? Mas dizem que... Mas é que eu esqueci de dizer qual parte que é gostosa. O prazer. O prazer. O prazer é gostoso, muito bom. Contanto faz bem. que seja que você sinta prazer, e aqui a gente estava falando de sentido da vida, né? Não tem função a gente estar aqui se a gente não conseguir buscar formas de sentir felicidade, né? E o prazer é uma delas, né? Você não vai fazer mal para ninguém, você está simplesmente vivendo a sua vida. Exatamente. E aí eu vou fazer uma outra provocação para vocês, antes de irmos ao apoio cultural, que é a música do... E aí, né? Que é o WhatsApp, da For Non Blonde, 1993. Inclusive, ela também é uma ativista LGBT, lá nos Estados Unidos. E ela, basicamente, a música, a síntese está dizendo o seguinte, que existe um mundo e o mundo lhe cobra que você seja naquela caixinha. E aí? Para que isso? Para que eu tenho que deixar de ser aquilo que eu sou para me adequar? E aí nós temos o mundo da família, o mundo do trabalho, o mundo dos relacionamentos, o mundo das religiões. Qual mundo mais nós temos? Tem mais algum mundo aí dentro do mundo? Não. Basicamente. E você tem que se fazer persona para ser aceito em cada um deles. Exato. Né? Eu penso muito a respeito disso. Quando a gente é pequeno, a gente acaba vivendo muito no que é nos ensinado, da forma como tem que ser, né? Quando a gente começa a crescer, a gente começa a perceber que muitas vezes
aquele jeito, aquelas crenças que nos passam não fazem tanto sentido para nós. Nós somos diferentes daquilo, né? Isso. E não que o nosso jeito diferente seja errado ou seja inadequado. Não, somente um jeito diferente, né? Então... Só um jeito humano. Sim, exato. Então, quando você começa a questionar essas coisas, né? Olha, aqui não está fazendo sentido para mim, por quê? Né? E ver que, na prática, não existe o certo e o errado. O certo e o errado é muito relativo para cada um, né? Então, quando você começa a questionar as coisas e aquilo perde sentido para você, é a hora que você começa a mudar, né? Você começa aos pouquinhos e mostrando que aquilo não é o que você deseja, você já começa a ver o que você quer, já começa a dar um passinho diferente, as pessoas torcem um pouco o nariz, olham um pouco torto, né? Mas depois, aos poucos, começam a entender. Ou também, se não entender, como você vai já adquirindo uma confiança e você sabe que você está fazendo que aquilo é a sua essência, né? A opinião do outro começa a importar menos, né? Então você para um pouco de ficar nessa preocupação, o que a pessoa está pensando, o que está achando, né? E aí é que entra a importância usar a palavra dos iguais para exatamente falar daquilo que quem está chegando, ou quem já está na estrada há mais tempo, já vivenciou. Que é mais ou menos o que as Irmandades Anônimas fazem. Dão um suporte para você enfrentar a sua, não vou dizer dificuldade, mas as suas aceitações referente à questão do mundo. Só que o mundo, por natureza, volto a dizer, somos animais ainda. E o animal precisa trabalhar em binômios, porque não consegue raciocinar fora disso. Só que todos podem sentir prazer, não é? E assim, até essa questão aí do diferente, né? Na verdade, não é só com a comunidade LGBT que existe essa questão do diferente, né? Eu fui metal, gente, pelo amor de Deus. Então, pois metal e por aí vai punk, né? E todos os movimentos, né? Mas, na verdade, eu penso assim, quando esse estranhamento que as pessoas têm em relação ao diferente, porque a gente projeta muito nessas pessoas coisas que a gente gostaria de ser e a gente não é, né? Então, por exemplo, as pessoas que são muito dadas, que falam muito, né? Que são, né, espalhafatosas, que eu em alguns momentos sou, então eu me encaixo nesse quadro, eu tenho que né? Porque eu gosto de falar, gosto de me comunicar, enfim, né? Ainda bem, né? Que bom, né? Deus me deu uma boca, eu tenho que usar ela, pelo amor de Deus, né? E da melhor maneira possível. E agora eu vou editar essa parte e publicar só esse pedaço. Não! Vai me complicar. Bom, e aí isso causa realmente, eu não vou chamar de inveja, porque eu odeio essa palavra, gente, na boa, não gosto. Mas eu vou dizer assim, que gera um desconforto para algumas pessoas, porque justamente elas gostariam de ser. Mas aí, olha que legal, as pessoas que são assim, quando a gente percebe, a gente tem que trazer essas pessoas que estranham o diferente. Então, justamente, a ideia aqui da Valgay é de a gente trazer, justamente, não são aqueles que já aceitam, mas são aqueles que não aceitam, para eles passarem a entender o que é isso. Então, a gente tem projetos aí mais para frente de dar workshops explicando, né, as nomenclaturas, né, o que é o pansexual, o que é, né, oi? O cissexual. Cissexual, né? Tem trans, né? Eu já vou adiantar. Tudo. É tudo ser humano. É tudo ser humano, então, não é bicho, não morde, a menos que você queira. Eu vou aproveitar que já que falou em morder ou querer, pergunta: como anda o mercado de trabalho para LGBT em Valinhos e como a associação pretende ajudar? A Lilian está perguntando. Legal, Lilian. Muito bom você estar ouvindo o nosso programa, tá? Olha, minha querida, na verdade o mercado de trabalho, ele precisa melhorar, precisa ter uma conscientização. Aqui em Valinhos, eu posso dizer para você, eu não conheço, me perdoem se alguns comerciantes estão aí adotando a questão de contratar a comunidade LGBT, enfim, né, gays, enfim, né, mas eu não tenho nenhum trabalho focado nisso. Justamente, quando a gente pensou na associação, eu que tenho uma agência de empregos em Valinhos e agora estou atuando em Vinhedo também, a minha ideia era, a primeira que surgia era do mercado de trabalho, né, da inclusão do mercado de trabalho, então, assim, de profissionalizar, porque também não adianta nada falar assim, ele é gay, eu vou contratar. Não, a gente tem que formar essas pessoas, né? Então, qualificar, né? E na agência a gente tem alguns cursos que eu pensei para a gente poder desenvolver esses profissionais. Mas realmente, hoje, no mercado de trabalho aqui, falando de Valinhos, minha querida, não tem. Eu vi algumas postagens, mas aí fora de Valinhos, em São Paulo, fora mesmo de São Paulo, tal, que existem alguns, mas é um trabalho bem pequeno. E justamente a nossa ideia, eu aqui que trabalho com seleção, é de conseguir conscientizar aí as empresas, né, de contratarem, e para isso nós vamos qualificar, não é só, vou contratar porque é LGBT, não.
qualificar essas pessoas e ampliar, assim, o mercado de trabalho. Mas hoje, minha linda, infelizmente, não tem, tá? Se tiver, é bem pequenininho. Então nós estamos na luta, todo mundo aqui. Mas é quebrar o paradigma de que a sexualidade da pessoa não influencia na capacidade dela. É uma pessoa capaz como qualquer outra, né? E pode desenvolver, assim, trabalhos ótimos dentro da empresa, né? Pode fazer qualquer coisa que uma pessoa, digamos, normal, seria o hétero, né? Poderia fazer, né? E tem um detalhe, né? É que a gente já acostumou muito com a questão. Primeiro era aparência, depois questão de cor de pele, depois de origem étnica. Depois ainda nós temos agora uma questão até de escolhas por origem religiosas. Então a gente continua fazendo seleção. Deve ser aquela coisinha, né? Vou até exagerar aqui, vou fazer a provocação e vou para apoio cultural. A pessoa normal tem medo do pavão, se assusta, mas precisa das penas abertas para poder chamar atenção. E ninguém quer, né? Apoio cultural, volto já. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Você está ouvindo 105,9 Exatamente, mano. Fechado. Recebendo o pessoal da Valgate, esqueci de explicar para aí que agora vem o bloco de Paz para Paz, onde eu converso com a minha mãe por telefone. Oba. E aí eu tenho a lembrança, inclusive da Tereza ali da Vila Santana, que eu tinha falado. A minha mãe. É a Tereza? Ai, Tereza. Ela que sempre participa. Pode falar o que ela disse aqui, ó. Tereza da Vila Santana, tudo de bom programa de hoje, assim como todos os sábados. Maravilhoso. Pra fechar, só falta aquela mulher maravilhosa e o Elvis. Elvis, sempre Elvis, né, mãe? Hora que chega. Ô, Lil, quem que é a mulher maravilhosa? Me conta. A dona Ada. Essa mesmo. Ada Porto, que é a mãe do nosso querido Ulisses. Legal, legal. Ô, mãe do Lil, a gente não se conhece, dona Tereza? É dona? Não, vamos falar de Tereza, né? Tá ocupado hoje? Tá novinha. Tá novinha, né? Tá ocupado hoje, mãe? Um beijo pra senhora. Mas se você for aí, eu vou enrolando aqui também. Quer enrolando? Não. Vou continuar conversando. Né? Nós estamos falando exatamente da questão... Repetindo, nós estamos recebendo o pessoal da Valgate. O pessoal descobre que eu esqueço de falar quem está aqui. Por que eu não consegui gravar? Antônio, né? Antônio, né? Hamilton. Hamilton. Não sei por que eu não consegui gravar. Hamilton, Rose e Roberto. Né? Rose. Eu também. Eu vou até exagerar. Como aqui está transmitindo, eu decorei a Rose. Decorou, né? Decorou. É por isso. Eu bato o olho e já sei. Oi, mãe. Hoje eu tô com cara decorada. Mãe, bom dia, mãe. Bom dia. Você viu que eu tô... Você sabe que toda vez que eu traço o pessoal da Valgay aqui e converso com eles, o amigo Fernando fica batendo na minha cabeça aqui, né? Fica falando comigo o tempo todo. Eu não sei porque que ele adora falar comigo. Viu? E que fica falando coisas boas? Não, na verdade o que ele fica dizendo é assim... O indivíduo humano ele só tem uma única expressão. A expressão do amor de quem escolhe amar e, às vezes, à distância. E é fato, não é? É fato, mãe. E diz um negócio para mim, já que nós estamos falando assim. Você como professora, educadora, trocentos anos convivendo com pessoas, que adora Elvis como eu, como você lidava com essa questão de indivíduos que são diferentes do padrão, mas são indivíduos, na sua época de escola, mãe? Na verdade, eu tive mais alunos, indivíduos diferentes do que o normal das outras professoras. Porque todo mundo achava que eu era muito boazinha, então jogava para a minha classe aqueles que elas não queriam. E, na verdade, aqueles eram diamantes maravilhosos. Eu tive, assim, frutos maravilhosos desses alunos que os outros não queriam. Porque todo mundo, lá no seu fundão, tem muito para ser tirado. Todas as pessoas. Um vai fazer lindas obras de artes. Sim. Outro vai cantar divinamente. O outro vai escrever poesias. O outro vai atender aos necessitados. O outro vai aprender a ouvir os outros. Então, todo mundo tem a sua qualidade. Todo mundo veio à Terra com uma missão.
E essa missão ele vai cumprir. E cabe a gente tentar tirar de dentro dele essas qualidades essenciais para a sua missão. Eu acho que isso que é a responsabilidade de um professor. Porque às vezes o aluno, ele quer só estudar pelo estudar. Mas na verdade, ele é uma pessoa que vai ajudar muitos dos outros pelos seus conhecimentos já existentes. Você sabe que as pessoas, às vezes, nos falam coisas que a gente não entende, né? Sim, mãe. Diz, por exemplo, olha, faz isso, tal coisa. E, na verdade, aquilo é um fato. E são conhecimentos que as pessoas já trazem. E cabe a gente, ao professor, às mães, tirar isso das crianças. Por exemplo, você era a pessoa mais antissocial do mundo. Continua. Você sabe disso. Era a pessoa, chegava a gente em casa, você se escondia debaixo da cama. Sem sombra de Então dúvidas. você era um ser, se tivesse caído na mão da sua avó Benedita, Tinha dado nó, né, mãe? seria um peão de obra. Exato. Aquele bem raderzinho que não quer fazer nada na vida. Ia ficar sempre no cantinho. Em compensação, o seu irmão era aquela explosão, você lembra disso? Era aquela pessoa que ia se dar mal porque ia se relacionar com 500 mil pessoas e não ia ter uma pessoa só dela. Exato. Ia se dar mal também. Então, aí está a história. Cada pessoa é diferente. Então, a gente tem que ver o que está lá no íntimo daquela pessoa e tentar tirar. Você, na verdade, não era um antissocial. Era um tímido que aprendeu a viver com os outros. Para isso, foi para aula de natação e abandonou. Foi para o teatro e abandonou. Violão, Arrumei abandonou. um serviço, não quis mais Não fui. ficar. E assim foi você, até que você achou o seu caminho, né? E aos 28 eu passei a ser sem vergonha. Sou sem vergonha mesmo. Hoje eu não tenho esse problema não, viu, mãe? Olha só. Não é que se você era tímido. Sim, era Somente tímido. isso. Então, você vê, colocar você no serviço foi para ver se você aprendesse a se relacionar com os outros. Exato. E eu E é que agradeço. deu certo, né? Isso. E mãe, vamos aproveitar para celebrar a vida agora? Vamos embora. E você sabe que, como diz lá a Tereza da Vila Santana, é Elvis, né, mãe? Lógico, só pode ser, tem que ser o rei. Nada menor do que ele, o rei. Nós merecemos isso. Nem mais e nem menos do que o melhor. É isso aí, Elvis. É isso, mãe. Beijo, a gente se vê. Um beijo pra criançada aí também. Beijada. Até mais, mãe. Tchau, tchau. A gente se vê. E eu, Tchau. logicamente, como eu já disse, meu inglês é tão bom quanto meu alemão. We are cold and got boot today, Lord. É isso. Elvis chega para dizer o seguinte, ó, se você está com quem faz a obra, você está no caminho certo. Acabou. Elvis. Você está ouvindo 105,9 Eu também gosto de falar das velhinhas. Velhinhas que se apagam ano após ano e vai aumentando. Não, pode, nós vamos marcar, fica tranquilo, Rose. A gente vai conversar de muita coisa. Tem 365 dias, 52 sábados no ano. E a gente vai marcar. Depois eu mando o contato, marco as datas, você fala aí, a Rose vai vir aqui para falar de cuidador de idoso, é isso? Eu quero falar sobre a profissão de cuidador de idosos, que vem crescendo aí, graças a Deus, bastante. E falar da terceira idade, que é o momento mais feliz da vida, falar dos velhinhos e velhinhas, né? E aí, em homenagem especial à minha avó de 85 anos, que é a velhinha que eu mais amo no mundo. Você sabe, já que falei em velhinho, eu acabei até esquecendo, né, gente? Tem outra música. Eu tenho que pôr a música Qual aqui. música? Ah, meu Deus do céu. Olha, eu já vou falar. Só que o cara, pra mim, Adam Lambert, que agora tá junto com o Queen, com todo respeito, ele é a rainha.
Fred Mercury é insubstituível, mas o Adam Lambert, pelo amor de Deus. Você gosta dele? Eu acompanhei toda a passagem dele lá no programa, eu vi as mudanças. E o principal, cheguei, tô aqui, sou eu. Olha como eu sou bom no que eu faço. Sim. Eu adoro isso, adoro a pessoa que diz o que é bom. Só que eu não vou conseguir tocar inteira, mas vou pôr o link aqui no Face, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Vou perguntar para vocês questão da profissão, tudo. Então vamos de Queen. Vamos voltar aqui, então quer dizer que tinha cover do Queen, pelo amor de Deus. A pessoa tem medo, mas não tem vergonha. E isso há o quê? 10, 20 anos atrás? Não? Eu tenho 15, né? Mas você sabe, né? Enfim. Faz um tempinho, na verdade. Eu tinha 19 anos, exatos 19 anos, quando eu encarei essa de tentar ser cover do Queen. Jesus abençoa. Coitado do Fred Mercury. Dizem que foi por isso que ele morreu, verdade? Foi. Ele tinha acabado de morrer, porque quando eu tinha 19, ele morreu em 91, foi em 92. Nada, né? como ser jovem, né? A gente faz umas coisas absurdas, né? Então... Você comentou que a mãe era cantora? Isso, dona Cássia Godoy, que fazendo aqui um merchanzinho rápido, ela vai vir aqui em Valinhos semana que vem, quem quiser conhecer ela, lá no Shopping Valinhos, às 18 horas, lançando o livro dela, tá? Bom, enfim... Ela que fez aquele livro do... Não, a minha mãe, ela vai lançar o livro que chama Intercâmbio Teen. Isso, esse mesmo que eu vi no jornal. Você viu? Vi, saiu na matéria aqui. Jura? Para tudo, estaciona. Ela mesma, a Cássia Godoy. E teve o meu dedinho aí no livro e tal. Mulher maravilhosa, grande influência da minha vida. Grande influência forte. E ela era cantora, né? Aliás, ela conheceu meu pai no ramo da música. Todo mundo cantava. E aí ela se apaixonou pelo meu pai, que cantava Roberto, né? E aquele charme do meu pai irresistível. Minha mãe se apaixonou loucamente e toda essa história, enfim. E a minha mãe era cantora, ela gravou disco. Só que era sertanejo, né? Estilo sertanejo. Já compôs e tal. Uma puta mulher. Pronto, falei. Depois eu vou aproveitar, vou pegar a matéria e publicar no... faz isso, dá uma força para minha mãe. Primeira vez que ela consegue publicar foi difícil, porque publicar um livro é caro, você tem que ter apoio. Minha mãe mora em São Paulo, 65 anos, ela vem, pega o trenzão, pega o busão e vem para cá, só para fazer as parcerias em Valinhos. Então, acho que ela já é uma vencedora, né? Já é uma vencedora. Na verdade, o programa praticamente acabando. Ela é vencedora, não tenho dúvida, vão ter que marcar de novo. A dona Cássia Godoy, ela já foi radialista. Então, podemos trazer um dia a Cássia aqui, ela né? era radialista lá em Guaratinguetá. Aí ela oferecia... Guaratinguetá, lá no interior? Eu já morei lá. Aí a minha mãe oferecia música pra mim, eu tinha 7 aninhos, aí eu via minha mãe, chorava de saudade. Saudade, emoção, falar da vida. Maravilha. Falar da vida é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa. E praticamente encerrando, porque nós vamos ter ainda mais uma música que vai ficar como mensagem de final de programa, mas temos aqui, ó. Mandou beijo pra Jade? Não, aproveitando para mandar os beijos, agora vai... Pode mandar Jade, beijo. super beijo, minha irmã querida. Tá certo? K, brigadão, viu, pela sua participação. Lilian, você também, viu? Eu não esqueci de vocês. Quero mandar um beijo pra Carol também. Para as meninas do canal Lesbicando, que com certeza devem estar ouvindo ou não puderam participar. A Thaís e a Luísa Tasca. Um beijão, meninas. Obrigado por tudo. E tem mais uma aqui pra mandar beijo também, ó. Ele não enxerga. É Angelita, lá do Lenheiro. Angelita Gouveia, Angelita, um beijo, sua linda. Deixa eu dar uma olhada aqui. E ela fala assim, né? Bom dia, um grande beijo pro Liu e para a Associação Super Apoio. O programa é assim, gente. Tem mais uns 2 minutinhos aqui para nossa jornada. Eu ia perguntar, professor, vamos perguntar para o mas vamos marcar para mais uma. Mais uma, com certeza. Eu vou ficar de Liu, que eu acho mais fácil Liu do que mais fácil. do que lembrar o resto do nome. Acho que o Milton também não combina com a idade. Nasceu Liu. 16 anos. É um nome muito pesado, né? E antes se você tivesse aqui agora, nesse momento, eu estivesse chegando aqui pro Roberto, falando, Roberto, passando por uma certa situação. Eu descobri minha identidade. Eu quero expressá-la. Como é que eu faço isso, rapaz? Família não quer, religião não permite. Procura Valguei? O que faz? E o contato para Valguei, como é que faz? Procura a gente. Conversa. Tem a página da Valguei no Facebook, né? Ela tem um contato também, dá para enviar mensagem.
a gente retorna o contato, né? A gente pode conversar e marcar para Tudo? conversar com a pessoa, conhecer, ver o que ela precisa, né? Como a gente pode ajudar. Então a associação está aí para poder dar todo esse apoio aí para quem precisar. E você sabe que aqui vai fervendo, né? Vou ter que marcar mais vezes, né? Não vai ter jeito. Não tem jeito. Daqui a pouco eu vou fazer, como foi o ano passado, que o último sábado era o pessoal da Banda Jovem, eu vou ter que fazer Valgay no último sábado, todo mês. É claro, é falar da Valgay vida. todo sábado. Valgay Acho na justo. cabeça. E até para encerrar lá, para a gente fechar a questão do ano passado, teve o evento, aquele evento festivo, conseguiram fazer a arrecadação lá bonitinho. E quem que foi eleito mesmo? A rainha lá? Eu Olha esqueci. que o Hélio vai me matar aqui, eu não decorei o nome. Eu também não. É. Foi falha minha. Espera aí que o Lio está acessando os nossos arquivos antigos aqui de dezembro. Foi 17, né? 17 de dezembro? Foi isso? 17 de dezembro. Foi evento na chácara aqui lá na... Oh, meu Deus do céu. São ali Bento no, ali. Ali, pertinho São ali. Bento. Ali Perto na do Country Chácara São Club. Bento. Aquele lado de lá. Aquele lado de lá, ali perto da Anhanguera, então, por ali mesmo. A gente alugou uma chácara, foi bem legal. Foi um evento para dar o pontapé inicial, né? Foi um evento de pequeno porte, mas é a sementinha aí que a gente está plantando, né? É um clima super, super familiar. Isso que eu falo para todo mundo, tá, gente? Se é que vocês têm aí a ideia de que não é familiar, é muito familiar. Podia ter criança ali, a bebida alcoólica tinha, mas era controlado. Enfim, eu me senti no ambiente de família. A gente teve aí o concurso da eleita drag queen, né? Que o Hélio vai me matar e a associação. Mas agora eu vou ter que voltar de novo e trazer ela, inclusive. Exato. Né? Eu até pensei que ela ia vir. Então, pois ela não pôde vir, porque o pessoal trabalha muito à noite, então essa hora eles ainda estão aí, né? Voltando, enfim, né? Então, essa é uma questão. E foi um sucesso e foi o pontapé inicial. E a gente quer fazer muitos outros eventos, que nem a ideia da parada, sim, a gente tem, mas não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é aí de inclusão, dar apoio, estar junto, ampliar aí as visões, enfim. E esse foi o pontapé inicial e foi um sucesso. Então, encerrando o programa, agradeço. Roberto, Lio, Rose. Obrigado. E Obrigada. eu vou terminar, normalmente eu faço um texto de Luísa Caldinho Capelaro, mas dessa vez não, viu, Luísa? Eu vou tocar Sound of Silence, só que com Disturber. I've come to talk with you.